Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô tentando ver aqui a luz. Vou deixar desse jeito porque fica melhor pra eu ficar segurando o celular. Mas eu queria falar sobre o livro, como vocês viram na foto, né? Sobre esse livro. Que. Já vai desculpando, eu acho que eu vou desligar aqui Vou acabar desligando essa vela. Porque ela tá fazendo barulho. E se vocês ouvirem outro barulho, é os peixes que tá aqui. Que acaba fazendo porque fica limpando o aquário. Mas sobre o livro, eu quero falar sobre o livro. Esse livro eu acabei encontrando, tava barato no dólar. E graças a Deus é difícil assim achar livros cristãos e ainda mais de capa dura e tudo. Não sabia, eu sabia que era cristão, eu olhei, né, já me interessei por conta dos versículos. E depois eu fui pesquisar, não sabia que foi um pastor americano e sua esposa que fizeram esse livro. E eu tô lendo, tá sendo muito bom, porque o nome do livro, eu vou falar aqui. Find Your Miracle significa Encontre Seu Milagre. E tá sendo muito bom, fala muito de Jesus, fala muito, né, a palavra tava circulando, toda a palavra de Jesus e milagre, eu circulei e olha que eu tô no segundo capítulo, sabe? Então, fala muito sobre isso e ele também tá usando, né, o pastor, ele tá usando as experiências dele, ele tá lembrando até da infância dele, com livros que ele leu, por exemplo, né, do capítulo 2 que eu comecei a ler, que ele falou comparou sobre um livro que era sobre mapa de tesouro e falou que o milagre é como se fosse isso, como se que era para a gente olhar, se a gente precisa de um milagre, né, se você está precisando de um milagre, é para olhar como se fosse um mapa de tesouro que a gente tem que procurar encontrar e associando também com Jesus, que a gente tem que estar olhando para Jesus para a gente ter o nosso milagre. E tá sendo muito bom, eu gostei que no final ele cita, tipo, 4 ou mais versículos da Bíblia, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Não tem como eu falar muito, né? Só li até o 2, mas eu tô gostando muito. E claro que eu tô lendo assim. A única coisa que eu preciso, né? Minha falha aqui na hora da leitura é de estar não somente lendo, mas também orando, sabe? Estou lendo os versículos da Bíblia, estou tendo conhecimento, mas também é importante a parte da oração. E isso eu tenho que, sabe? Isso é pra mim, eu tô falando como se fosse pra mim, que eu tenho que fazer isso. Então, isso, gente, eu lembrei também outra coisa, antes de comprar esse livro, eu fiquei procurando, eu avaliei outros livros também. Teve outro livro também que eu comprei, mas não tem a ver com assuntos cristãos, mais sobre organização de casa, mas eu posso também estar mostrando para vocês. E é algo que eu não estava trazendo aqui para o canal, né? Esse ano eu não trouxe, mas que eu gosto, que é de livros, que é sobre livros. E no meu Instagram também eu coloquei no Histories, eu cheguei a compartilhar e salvei sobre os livros que eu tenho. Não mostrei todos, mas já mostrei alguns, em torno de 3 livros. E esse é um dos, né, que é o recente que eu tô lendo agora. Mas eu quero estar compartilhando mais, tanto no Instagram quanto aqui, dos livros que eu tenho, que já li, e tem outros que eu quero reler. Tem um livro mesmo, que é sobre saúde, que é para melhorar minha saúde, né? E eu não cheguei a ler todo. Eu cheguei assim a colocar perto da minha cabeceira, né? Mas ainda não peguei para ler, mas só que eu preciso e eu percebi assim com a questão de estudos, de leitura, então veio para mim a parte do conhecimento de que
aquilo que a gente acaba aprendendo, a gente tem que aplicar, né? Aquilo que a gente acaba vendo que é bom para nossa vida, a gente primeiro tem o conhecimento, mas depois a gente tem que aplicar na nossa vida, sabe? Colocar em prática. E foi isso que eu tava percebendo que tava tendo muito conhecimento para mim, tava vindo muito conhecimento, só que grande maioria eu não estava colocando em prática. Então é isso, assim, por exemplo, eu cheguei a. Não li todo o livro, mas eu cheguei a ver um livro que já tinha, que era do meu esposo, peguei como se fosse para mim, e era sobre organização. E era antigo, só que minha casa ainda não tá do jeito que eu quero. Se eu não vou e coloco em prática e organizo minha casa, não adianta eu ter o conhecimento, sabe? Só fico com conhecimento. Então eu vi que é muito mais valioso a prática, sabe? O resultado final é muito mais valioso do que ter o conhecimento. E eu percebi assim também que é muito bom a gente compartilhar o conhecimento, né? Também outra coisa se você tem conhecimento, é bom que você compartilhe o conhecimento com outras pessoas. Se você tem vontade, né? Se você também gosta, né? Outra coisa que eu vi, que eu achei super interessante, assim, que parece que é clichê, parece que assim, é isso, sabe? Eu tava procurando algo algo que eu gosto, querendo saber mais sobre quem eu sou, sobre o que eu gosto de fazer, o que eu vou trabalhar, como é que eu vou ter dinheiro e fazendo o que eu gosto, sabe? Então, foi ótimo por conta de que é simples, a resposta tá na gente. É aquilo que você gosta de fazer. Você vai fazer, você vai ter vontade de estar toda hora fazendo. Então, eu fui e parei para pensar nisso, que é mais simples do que eu imaginava. Tava querendo achar assim uma descoberta muito profunda, intensa, não, mas a descoberta está em você. Você vai falar, né? Você que tem que dizer o que você gosta. Porque senão as pessoas não vão saber, senão você vai fazer aquilo que os outros tá falando para você fazer. E sobre leitura de livros, eu estava lendo, eu cheguei a parar muitos livros que eu já estava lendo, que era a oração da esposa que ora, como é, não, Poder da esposa que ora, de Stone Martin. E esse livro eu tenho em inglês. Só que eu parei e comecei a ler esse livro daqui, porque o de Stone era mais pro meu esposo, já estava até terminando. Tenho que voltar também para abençoar a vida do meu esposo. E o que eu tô agora lendo é para abençoar a minha vida. E eu achei incrível isso por conta de que a gente precisa, né? Conforme a gente vai vendo, tenho escutado muito sobre política do Brasil, ouvindo muito sobre Bolsonaro perdeu. E assim, eu não gosto de entrar muito nesses assuntos por conta que eu não tenho propriedade, eu não teria que antes parar e estudar, saber mais do assunto. Eu fico ouvindo assim, ouvir deputados, ouvir tem uma deputada evangélica no Brasil, eu não me lembro do estado dela que ela trabalha, mas eu fiquei super feliz, eu escuto muito, ela fala muito sobre a questão do aborto, né, que ela é contra, só que, assim, a questão de ela já está na política, né, e ela sabe muito mais o meio que ela tá ali trabalhando e sabendo sobre essas coisas. Só que eu percebi assim, o que a gente, cristãos, nós precisamos, a gente precisa investir na nossa vida, a gente precisa saber mesmo da Bíblia, a gente precisa estar perto de Deus, a gente precisa estar cada vez mais sabendo e conhecendo sobre Cristo,
e investindo naquilo que vai fazer bem também para nossa vida, que vai fazer bem para nossa caminhada com Deus. E eu tenho feito isso na questão da leitura com esse livro, né? Mas eu também preciso ter a leitura da Bíblia. O livro já traz versículos da Bíblia, eu acho que é por conta disso que eu acabo querendo ler mais, eu fico com vontade já de terminar esse livro aqui. Então, aí outra coisa que eu não falei foi essa parte daqui que fala sobre como o milagre de Jesus pode mudar sua vida hoje. É o que fala aqui a frase. Então, é isso, gente. E outra coisa que eu queria falar, que eu não tinha feito vídeo, que eu não falei nada sobre isso, eu simplesmente mudei, foi o nome, sobre a questão do meu nome no YouTube, né? Por conta de... Eu mudei por conta de marketing, né? Eu tô aprendendo, assim, mais na prática. Eu tô, assim, observando as pessoas e tal. Mas eu vou começar a estudar marketing pessoal e marketing digital. Então, o que eu fiz a mudança do meu nome, né, e sem ter falado, porque, assim, eu tenho seguidores aqui, né, não sei se fala seguidores ou outro nome aqui no YouTube, mas, assim, eu não tenho fãs, eu não sei quem me segue direito, sabe? Dou graças a Deus por algumas mensagens que eu recebi. A maioria que eu recebi aqui no YouTube eram mensagens negativas, então eu até evitei responder as mensagens negativas. E teve algumas mesmo que tava falando mal de mim, então eu fui excluir, não respondi, eu simplesmente excluí. E eu não sei qual é o meu público, não sei quem tá me seguindo. Mas é muito bom quando você coloca seus comentários para eu saber qual é o conteúdo que vocês querem que eu traga. Tenho colocado conteúdos aqui do que, assim, do que eu tenho, sabe? Às vezes é o que eu tô estudando, ou então agora, por exemplo, do que eu tô lendo. E eu acho incrível isso, que a gente tem que ver o que é bom pra gente, a gente sim tem que se conhecer, mas é como eu falei, eu vou retomar de novo falando o que eu tinha falado, que era sobre, é mais fácil do que a gente imagina a parte de personalidade, identidade. Eu não estudei, ou melhor, estudei psicologia só até o segundo semestre de psicologia. Mas eu não tenho muito conteúdo sobre a parte de psicologia, né? Como outras pessoas que estudam e tudo. Porém, eu vi isso que é mais fácil do que as pessoas imaginam, a parte de identidade, personalidade. E é algo que eu gostaria de falar, só que de forma diferente, sabe? Porque, como eu falei, não quero inventar coisa, só se Deus mesmo falar algo pra mim, e aí eu vou e trago pra aqui pro canal. Mas veio assim, um estalar, não sei como falar, uma luzinha acendeu, que eu vejo isso, muita gente procurando e querendo saber quem eu sou, com dúvida sobre o que gosta, sobre trabalho, sobre identidade. E eu percebo assim que isso a gente não teve na escola, deveria a escola priorizar isso, né? Só que parece que a escola traz mais confusão do que ajuda na parte da gente saber quem a gente é. Mas eu percebi assim que quando a gente se aproxima de Deus, Ele mesmo vai falar pra gente quem a gente é, sabe? Conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai orando também, que é algo que eu percebi, que leitura da Bíblia precisa caminhar junto com oração para ter
bons resultados. Então, eu vejo que é muito importante isso da gente não somente ler a Bíblia, mas também orar. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, isso no Brasil. Quando eu estava no Brasil, eu estava lendo muito a Bíblia, sabe? Disparada, lendo. E eu acho que meus objetivos, né, era sobre terminar de ler a Bíblia inteira. E interessante que de tanto eu estar lendo, acabou me dando dor de cabeça, que eu tava lendo disparada, lendo, querendo já terminar. E eu percebi que não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente, por exemplo, né, o meu exemplo, que eu tivesse dor de cabeça porque eu li a Bíblia. E eu fiz da forma errada. Eu queria simplesmente terminar ali o objetivo. Eu queria simplesmente já dizer assim, eu terminei de ler a Bíblia, eu terminei de ler tal livro. E só que seria muito melhor se eu tivesse orado, se eu tivesse parado, meditado e feito da forma que Deus quer, que é com entendimento, não é somente de... como é que eu posso falar? Não é somente terminar ou fazer por fazer, não é somente ler por ler. Não, tem um objetivo ali por trás. E é incrível por conta de que, por eu estar aqui nos Estados Unidos, eu percebi assim que Deus me colocou em lugares que me fez pensar sobre a questão de profecia. Que, assim, no Brasil, claro, antes de vir pra cá, eu estava frequentando uma igreja que, assim, era ligada com uma igreja da Colômbia e trazia, assim, um evento junto com essa igreja da Colômbia. Colombianos iam até o Brasil e fazia um evento que teria o mover profético. E nesse evento, aí tem que pagar, eu fui caro, assim, foi R$100. E eu não tinha dinheiro, fui pedir pro meu pai e na hora, foi assim, no último momento, no último instante, eu acabei indo. Não, porque tava tendo a inscrição na igreja. E assim, foi quando eu vejo onde eu estou hoje, eu vejo que assim, não ajudou por conta de que eu tive essa experiência em outro país antes de ter aqui. E aqui é diferente também por conta de assim, eu tive que pagar no Brasil, por exemplo, pra ter isso. E a igreja que eu acabo indo com meu esposo aos domingos, essa igreja, ela profetiza de graça. Então, e a igreja que eu tava lá no Brasil, assim, tinha esse evento a cada ano. Então, tinha que esperar um ano. Se eu quero algo profético, teria que esperar um ano e teria que pagar o evento, como eu falei, R$100. Enquanto aqui é de graça, tá aberto para qualquer pessoa que vai na igreja, pode ir, se quer só profecia, não importa, é só esperar, tem um horário certo, né, no final que termina o culto, então você vai, eles vão falar, tem um momento da oração, assim, vão pessoas lá na frente, fica lá esperando, as pessoas que querem vai lá até lá, pede oração e eles acabam profetizando também, não é somente oração. E é bom porque eu pude comparar isso, né, que da forma como essa igreja faz é diferente da forma do Brasil. E eu vejo assim que o Brasil agora está no mover maior do que antes, né, profético. Antes mal se falava sobre isso, eu ficava até perguntando, meu Deus, cadê os profetas? Uma vez eu também fui para uma igreja que um homem só fez profecia, sabe? Eu pensava que ia para um culto, eu acabei indo no momento lá só de profético. E aí ele olhava para as pessoas e começava a profetizar. Na minha vida, ele não profetizou. Mas eu fiquei observando, eu fiquei avaliando, assim, né? Até, assim, estranhei, porque eu pensei que iria para um culto, iria ouvir a palavra e foi diferente. E isso no Brasil.
Só que não é algo que, quando eu estava no Brasil, mal se falava sobre isso. Era assim, pingado de gente que profetizava, né? Mas agora eu vejo que é maior. E, assim, na hora de ouvir sobre a questão de profecia, eu tenho o maior cuidado. Ou então, eu sou muito, assim, cética, acho que é essa palavra, na hora de ouvir, ou então, da pessoa da profecia. Porque é algo que, se é Deus falando, é Deus usando, né, o profeta, seja o a profeta, né, independente, vai ser algo certo, sabe? Vai ser algo que vai acontecer, ou então que é algo mesmo da parte de Deus. Só que o problema é que o que confunde é a questão de que tem pessoas que acabam profetizando sem ter o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo. E se a pessoa não está cheia do Espírito Santo, não foi Deus, foi a pessoa, simplesmente, sabe? E eu cheguei antes, né, na igreja mesmo, cheguei assim, não a profetizar, mas a dar palavras de conhecimento. E tem gente que confunde, sabe? Só que aí eu parei também, assim, eu cortei. Deus trazia pra mim, vinha aquele sentimento, e é tanto que teve uma vez que fui dar uma palavra de conhecimento pra pessoa, e na hora eu fiquei assim, meu Deus, será que não sou eu? Eu fiquei preocupada com isso. Será que não sou eu? Me dá um... E aí, mas mentalmente eu não tava falando. Eu tava conversando com a pessoa. Só tava conversando com a pessoa. E aí veio isso pra mim, assim, fala com ela isso. E aí eu mentalmente falei, meu Deus, me dá um sinal, se é pra eu falar isso mesmo. Se é do Senhor, da parte do Senhor e não minha, coisa dentro da minha cabeça. E aí veio a vontade de olhar algo do objeto que ela tava... Era uma pulseira. E aí recebi aquilo como um sinal de que o que estava vindo pra mim estava certo, que eu não precisava ter dúvida, confusão, é esse o sinal e pronto. Aí eu dei pra ela, e ela mesma falou assim, isso é profético, isso é profético. Mas não era profético e eu também não quis, assim, não ia cortar a pessoa, simplesmente, tipo, só dei. Mas foi incrível por conta, assim, que não teve confusão. Eu cheguei a dar e tal. E assim, claro que se Deus levanta Jeremias, se Deus levanta Elias, sabe? Porque vem um confronto. Às vezes a pessoa não recebe porque às vezes está em pecado, ou então é uma palavra dura, enfim. Só que eu percebi assim, que se é da vontade de Deus, então faça. Então profetize, então continue sua jornada. Mas é isso que eu tô vivendo agora, né? Assim, tô numa igreja que tem muita profecia, sabe? É assim, o oposto do que eu tava, assim, no Brasil, mal, assim, falar, assim, graças a Deus, todas as igrejas que eu saiba, né, eu acredito, que acreditavam sim em profecias, só que não tinham mover profético. E hoje eu estou na igreja que quer e se move na parte profética. Tanto assim que estão buscando até a parte de milagres, cura, só que ainda não teve esse movimento, ainda não teve. Assim, mas graças a Deus acreditam e estão buscando, e enfim. É isso, gente. Eu falei demais, assim, era pra falar só do livro, eu acabei falando disso. Mas eu tô feliz, assim, é muita coisa, porque eu não trago nem metade, mas graças a Deus não trouxe aqui pro canal nada de problema, nada de falar mal sobre... Claro que eu já passei, assim, perrengues aqui nos Estados Unidos, mas eu vejo assim, pra quê, né? Eu não gosto nem de
assim, passar para vocês, eu quero trazer conteúdo de valor, eu quero trazer, assim, assuntos que a gente que edifique, sabe? E não vai edificar só você, e acaba edificando eu também, né? Por eu estar aqui falando e conversando. Eu fico tão feliz quando eu faço vídeos de qualidades, vídeos bons. E eu agradeço a Deus por isso, por conta dessa possibilidade que antes cheguei a fazer vídeos aqui no YouTube que eu pensava assim, Deus me deu isso, eu quero compartilhar com alguém, mas eu não sei como, porque eu nunca preguei em igreja e eu tinha até vontade, né, de pregar na igreja, mas eu nunca preguei. Então, eu vi o YouTube, isso já 5 anos atrás ou mais, eu começando a fazer vídeos e via isso como uma porta aberta para eu poder falar o que Deus estava me dando, para o que Deus estava me ensinando. E eu chegava e passava aqui pro YouTube. Então eu vejo assim, como o YouTube pode ajudar. Eu cheguei a ouvir, por exemplo, a Fabiola Mello, que ela abriu uma igreja, então ela começou, né, com o YouTube, chegou a fazer vídeos, começou fazendo vídeos falando sobre assuntos evangélicos para jovens. Eu vi até assuntos para mulheres, quando casou, aí trouxe mais coisas assim para mulher, ou então para o casamento, depois que casou. E foi incrível porque ela não parou, o que eu mais achei super legal é que ela não parou no YouTube. Ela, depois que fez o livro dela, que já ganha, né, no YouTube, então depois de tudo isso, ela há pouco tempo abriu a igreja com o esposo. Então, hoje eu acredito que hoje ela tá mais realizada, né, do que antes, e ela não parou em uma realização, ela agora tá realizando outra. E é isso que eu imagino, sabe, pra minha vida também. Eu não quero parar no YouTube, eu vejo só como uma porta aberta. Enquanto as outras portas estão fechadas, estou usando aqui a porta aberta. Então, eu quero poder aqui neste canal, poder também fazer com que você use o seu canal, seja para evangelismo, seja para profecia, seja o que você sentir da parte de Deus, ou então que Deus trazer para você, seja em sonho, seja por meio da palavra, porque até a própria palavra, né, fala sobre a questão do evangelismo, pregar em todo o mundo. Então, o YouTube, ele dá essa porta aberta para isso, né? E se você tem vergonha, então melhor ainda, porque você encontra um local que você vai se sentir confortável e fala com seu jeito, fala da forma que der, sabe? Então ora antes e deixa Deus te usar, seja você, não precisa usar máscara. E eu vejo que é isso. Aqui mesmo nos Estados Unidos eu percebi que as pessoas cada vez mais elas querem saber da verdade, né? Então, e eu vi assim, que eles querem saber até, por exemplo, como é a minha vida na igreja, quer saber se eu tô bem financeiramente, ou então acredito que até pensavam que eu ganhava bem por conta das roupas, porque eu gosto de me vestir bem, e eu recebi roupas também na igreja de 2 pessoas, uma brasileira e outra foi americana, foi de uma família americana. Então, eu pude perceber assim que, claro, é diferente, onde eu estou é bem diferente do que no Brasil. Eu sinto saudade de muita coisa assim de fazer rápido amizade, de poder conversar assim de uma forma tranquila, ou então poder assim
ter mais liberdade, né? Eu senti isso, que eu tinha mais liberdade no Brasil, só que não é porque aqui é diferente que é ruim, sabe? E quando você consegue passar por todas as dificuldades, se você tem interesse, né, de morar aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar ou em outro país, né, vai ter sim dificuldades, vai ser diferente, não, só se você for num país que é parecido com o Brasil. E eu acredito que até Portugal, que fala português, por exemplo, a língua, né? Ainda assim, o português não é igual ao do Brasil e vai ter certas diferenças. Mas não é, eu percebi isso, não é porque é diferente que é ruim, é só diferente, sabe? E tem um propósito, tem um objetivo muito maior do que eu imagino, muito maior do que eu penso. Eu tava até falando pro meu esposo que eu tava sentindo isso, de que eu não tava conseguindo ver o propósito. E aí é muito bom, né? Que assim, o meu esposo já foi logo falando, não, o propósito é isso, 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 isso. Então Deus usa também, né, nossa família, mesmo que sua família não seja cristã, a minha mesmo, ela é cristã, mas não é evangélica, é católica. Mas eu pude perceber assim que muitas das vezes meu pai ou minha mãe era usada por Deus, eram usados, né? Minha mãe usada e meu pai era usado por Deus para falar coisas assim que. Então a gente acabou cortando. O celular desligou. Mas se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem que eu fale mais sobre o que vocês ouviram nos Estados Unidos, sobre conteúdos cristãos também, não esqueça de deixar o seu comentário, seguir este canal e também deixar o seu like se você gostou deste vídeo. Então fique com Deus e até a próxima.